Estamos de volta. O programa de hoje é Fui eleito síndico em um condomínio onde o zelador, gerente predial, supervisor, não importa a denominação, manda no condomínio. Aonde pelo menos ele tem essa impressão. O que eu devo fazer? Como reverter isso? Estamos no segundo bloco. Se você perdeu o primeiro, volte e assista, porque tem informações muito interessantes. E não deixe de se inscrever no nosso canal, na Conte TV, e fique sempre antenado com as principais informações do segmento condominial. Estamos hoje com os síndicos 5 estrelas, Charles Alberto de Souza e Regina Claro. Charles, a gente estava falando sobre algumas técnicas, né? Já falamos sobre a questão de ser o escudo desse profissional, ele se sentir amparado, que muitas vezes ele faz para se manter o emprego, mas ele não gostaria de fazer aquelas atividades particulares para alguns moradores. Falamos também a questão da proximidade com esses profissionais, com o diálogo, com fazer parte do mesmo time. O que mais você poderia dizer para reverter esse momento tão delicado quando o síndico é eleito e pega uma situação dessa? Olha, Ricardo, reuniões, né? Eu disse no início, o diálogo, mostrar para ele que a gente não veio num primeiro momento para substituí-lo, pelo contrário, ele precisa entender que ele é uma figura importante. O diálogo, reuniões, às vezes eu chamo até o corpo diretivo e chamo também o zelador para participar, para ele interagir ali com as tomadas de decisões do condomínio. Enfim, o profissional, o síndico, ele tem que tentar, né? Chega um momento que não há mais o que fazer, mas pelo menos ele tem que tentar. Você falou um ponto legal, de fazer ele se sentir parte também de decisões, de deliberações. Acho que isso é um ponto legal. Eu por vezes, eu reúno o corpo diretivo e ele participa, porque assim, muitas vezes ele é aquele profissional que mais tempo está no condomínio, né? Então é aquele profissional que ele sabe tudo que já se passou por ali, os prós, os contras, então, enfim, ele tem muito a contribuir para com o síndico, para com o condomínio. Regina, a gente falou aqui um pouco fora do ar a questão do preconceito também, né? A síndica mulher, ela sofre um preconceito, não sempre, né? Mas existe pode existir um dificultador daquele ponto de, mas a síndica, ela não entende, principalmente na parte de manutenção, na parte estrutural do condomínio. Então esse zelador, o gerente predial, não importa a denominação, que já é uma pessoa difícil, que sente-se como manda no prédio, no condomínio. E aí você ainda tem, alguns momentos, o preconceito de a mulher tinha que estar lavando louça, né? Tô sendo extremista aqui, mulher tinha que estar cuidando de coisas mais... Ela conhece de beleza, mas não da mão na massa. Não da mão na massa. Coisas que a gente ouve nesse sentido. Você já deve ter pego coisa similar a isso. Já. Na verdade, é onde eu tenho o zelador, né? Que já está ali há algum tempo. Eu passei por isso e a gente vê a expressãozinha deles no primeiro momento. E eu atuo de que forma? Como eu conheço um condomínio, desde a caixa d'água até o fundo do poço, gerador e tudo, eu pego e falo assim, você vai me guiar no seu condomínio, me mostra tudo. Tá bom, quer começar por onde? Lá pela caixa d'água. E eu subo, eu vou de tênis, de calça, subo na caixa d'água, vejo, vamos ver, me mostra os rufos se estão em dia, eu quero ver o telhado, se tem algum vazamento, como é que tá aqui. E aí eles começam a ficar um pouco impressionados, falam, peraí, de onde que ela veio, né? E aí a gente desce e eu peço para ele mostrar tudo. E verifico, o senhor tem controle disso? O senhor realmente sabe onde está, quando mexer, acompanha? E eles vão se sentindo um pouco mais confortáveis com a minha presença, né? Eles falam assim, bom, não é uma mulher que veio aqui enfeitar, ela realmente sabe o que está fazendo. Você quebra o preconceito com conhecimento. Isso. E da prática deles, né? E se tiver aqui, eu falo, me ensina onde mexe. E eu mostro a importância do trabalho dele e por que eu quero conhecer. E já explico, falo, se o senhor não estiver aqui, quem vai ter que vir sou eu. Então o senhor me ensina tudo, né? Ou então eu vou ligar para o senhor, você vai me ensinar de lá como a gente vai resolver. E isso aproxima, né? E quebra um pouquinho esse paradigma de, ela é mulher, ela não sabe. E outra técnica que eu utilizo, eu sempre faço a seguinte colocação. O senhor continua sendo o capitão desse barco. Eu vou ser só a comandante, né? E tudo que o senhor precisar, eu vou estar aqui para te ajudar.
E isso funciona bastante. Eles se sentem mais seguros Sim. e confiam aí que eu vou atuar junto com eles e tentar, na medida do possível e dentro das qualificações de ambos, executar o melhor trabalho possível. A gente falou, o Charles falou aqui sobre o limite, né? Qual é o limite? Vocês já chegaram nesse limite alguma vez ou perto desse limite? Sim, já cheguei, Ricardo. Há um momento que existe a insubordinação em que o zelador, por mais que você tenha mostrado para ele o caminho a seguir, ele não segue, né? Ele já está assim, viciado, né? E chega um momento que não tem mais o que se fazer, é preciso estudar a rescisão dele, estudar o passivo do condomínio, se temos receita para fazer uma rescisão contratual, sendo funcionário CLT, e muitas vezes eu chamo o conselho, o corpo diretivo, para junto tomar essa decisão, porque é uma decisão de impacto, né? Uhum. Certamente os condôminos, muitos deles não vão ser muito favoráveis, mas é uma decisão importante do síndico tem que tomar muitas vezes. Você já tomou? Já tomei. Você nunca chegou nesse extremo? Não, só em caso de abandono mesmo ou corrupção interna. Aí não tem saída, né? Quando o zelador, ele deixa o condomínio para fazer o particular dele, para tirar por fora, aí acho que já não tem solução. Mas em termos de trazer ele para a linha e ele entender o papel do zelador e o papel do síndico, eu obtive isso até hoje. E tem um outro ponto, né? Tem muitas vezes aquele profissional que ele não quer mais estar no condomínio. Então não adianta, você pode fazer você pode ser o melhor coach do mundo, o melhor líder do mundo, o cara não quer, ele já decidiu que ele quer ir embora, ele decidiu que ele vai ser mandado embora porque ele quer levantar o fundo, a multa do fundo, tudo. Então, você pode fazer piruetas que não vai ter reversão. Você está aguardando aquele momento, né? É o sonho dele. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente também saber analisar realmente a situação e não ter um orgulho de, não, eu vou conseguir, Se o outro lado, a pessoa não quer, não tem. Do mesmo jeito que quando um quer, dois não brigam, se um não quer, dois não se entendem, né? Sim. Não tem jeito. A gente não vai conseguir caminhar para essa harmonia dentro do condomínio. Fora que atrapalha a gestão, né? Se a pessoa não quer eu vou te atuar dizer junto, que praticamente impossibilita. destrói, Eu digo que não existe um bom síndico sem um zelador, gestor, não importa o nome dessa função, supervisor, cada região, porque você depende dele ali dentro. É uma parceria de sucesso, né? Então, eu tive muitos casos de condomínios que o síndico determinava A, o zelador fazia B. Exatamente para ser mandado embora. E o cara chegava e falava, eu não quero ser mandado embora. E aí eram coisas que você não conseguia, a nossa legislação, ela tem uma dificuldade de você mandar embora por justa causa para comprovar feitos desse como insubordinação. Então é difícil, você precisa ter algo muito, muito forte realmente para justificar uma justa causa. E aí o condomínio começa a ficar inviável. E temos os outros pontos, você falou de insatisfação dos moradores, né? Quando você manda ele embora e aí tem um abaixo-assinado ainda para tentar... Isso é... reverter. E aí vai o outro assunto para a gente chegar na linha final aqui do nosso programa, que é, às vezes, a necessidade de preparar a casa, preparar os moradores, às vezes até com uma reunião explicando os motivos do que você vai fazer da demissão do profissional. Já tiveram coisas nesse sentido? Ainda não. Já vivenciaram isso? Numa situação específica, Ricardo, eu cheguei ao ponto que não era mais possível a permanência, né? Por aquilo que a gente falou, já passamos pela fase do diálogo, e aí você mandava fazer A, ele fazia B, e aí eu sei que essa é uma decisão do síndico, claro, né? Só que eu trouxe principalmente o corpo diretivo para junto de mim, expliquei para eles a situação. O zelador já não estava mais satisfeito e ele aguardava ansiosamente esse momento, inclusive, né? E assim, eu procurei não chamar a todo o condomínio, porque senão fica aquele sentimento de comoção, puxa, vai mandar mesmo, vai mandar... E às vezes você acaba revertendo uma decisão que você já estava convicto em tomar, né? Mas eu sempre trago comigo, pelo menos o conselho, né? Para você não ter aquela... Que aí o conselho é o escudo do síndico. Sim, né? Para você não sair assim, como se fosse um arbitrário, né?
Puxa, aquele zelador está conosco há tantos anos e veio o síndico em tão pouco tempo e substituiu ele. A gente sabe, você falou muito bem, que o síndico tem autonomia de mandar o profissional embora. Mas esse bater no peito muitas vezes e não se preocupar com a política, eu já vi síndico ser deposto e o zelador ser recontratado por conta de zelador ser mandado embora, em extremos. Então a gente tem que saber também como fazer. É fazer o certo, mas também como fazer o certo, né? Fazer uma politicagem para explicar para as pessoas, porque muitas vezes o corpo diretivo ou os moradores não estão enxergando o que está acontecendo. Eu acho que esse é um ponto importante. Temos mais alguma coisa para acrescentar nesse sentido que vocês gostariam de falar aqui, de dar dica para quem está nos assistindo, de quem pegar uma situação tão difícil? Não é fácil, né? Porque você entra no condomínio buscando fazer o melhor e muitas vezes encontra uma barreira, entre aspas, inimigo íntimo, né? Porque ele começa a te boicotar muitas vezes. Tem alguma informação final que vocês gostariam de passar nesse sentido? Ricardo, eu acho que tudo é base do diálogo, né? Um síndico, quando ele entra num condomínio, ele tem que mostrar para todo mundo que ele veio somar, né? Ele veio organizar aquela micro-sociedade e ele tem que mostrar que a função do zelador, do gerente predial é muito importante, né? Muitas vezes ele está ali há anos, então ele contribui demais para o próprio síndico, né? E mostrar para o síndico que eles são parceiros, que no fim é uma determinação legal, mas a responsabilidade no final é sempre do síndico, né? E mostrar que dá para jogar junto, né? Que com os dois juntos ali, o condomínio pode se tornar um lugar muito bom, desde que ele observe tudo isso que o síndico põe. Legal. Regina? Eu acho que se você mostrar para o profissional a importância dele, eu acho que isso é fundamental. Para mim, deve começar por aí. A importância dele e a importância de fazer a coisa certa, né? Que enquanto ele estiver fazendo a coisa certa, você vai estar ali para apoiá-lo. E outra medida que eu adoto é sempre ser muito transparente. Os meus condomínios eu faço muita comunicação, eu informo muito, se eu tiver oportunidade, se for o caso de uma substituição ou de uma hipótese, se hipoteticamente precisar, eu também levo isso para a Assembleia, informo os motivos, né? Mas em relação ao tato com a pessoa, eu acho que é você e o zelador. É você mostrar para ele que está ali para que ele melhore. Até para valorizá-lo como profissional num futuro, num outro condomínio, uma outra situação. Acho que isso é fundamental, porque com isso você normalmente consegue trazer ele para bem perto de você e te ajudar bastante na gestão. Pelo menos tem funcionado bastante. Perfeito. Vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e já volto para agradecer vocês. A advertência de hoje vai para você, síndico, que ao pegar uma situação difícil, que é o zelador, o gerente predial, o supervisor se sentindo dono do condomínio, que manda no condomínio, você vai para o embate. Na verdade, nós temos que tentar resolver essa situação. Esse profissional muitas vezes é útil ao condomínio e pode ser muito útil a você. Temos que ter a sensibilidade de tentar reverter e trazer esse profissional para o seu lado. E ter a sensibilidade também de perceber quando não é possível, quando uma modificação, uma substituição é iminente. Então, vamos valorizar esse profissional, vamos tentar trazer ele para o seu lado se ele estiver num momento difícil, que pode ser oriundo de situações de comando errado por parte do síndico anterior, de moradores que forçam situações que não são boas para o condomínio e esse profissional acaba entrando nessa situação. Então temos que tentar ter a sensibilidade para tentar e buscar a reversão, mas também a sensibilidade para, caso não seja possível, identificar e dar o próximo passo com um novo profissional. Fico alerta. Regina, muito obrigado. Prazer grande sempre ter você aqui e as portas do estúdio estão sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade de retornar e sempre que tiver uma oportunidade eu estarei aqui. Obrigada. Charles, muito obrigado. Participação muito rica e do mesmo jeito as portas abertas para você. Agradeço, Ricardo. Aguardo um próximo convite. Terá em breve. E você que está em casa, não deixe de seguir o nosso canal, Conde TV,
acione o sininho, fique sempre antenado com as principais informações, notícias, tudo relacionado ao segmento condominial. Então, até semana que vem.